Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando desde que começou esse surto do coronavírus. Eu tô em quarentena aqui em casa desde a quarta-feira da semana passada, porque no fim de semana retrasado eu tive contato com 5 pessoas que acabaram testando positivo para o coronavírus. Então, desde que eu fiquei sabendo desse resultado, eu já fiquei em quarentena na minha casa, fiz o teste na sexta-feira e não saiu o resultado ainda. Eu tô aguardando. Na semana passada, durante 1 dia e meio, eu tive alguns sintomas, eu fiquei com o corpo um pouco febril, senti aquela moleza no corpo e tive uma dor de cabeça muito forte. Isso durou mais ou menos 1 dia e meio e depois isso passou. Agora eu tô 100%. Não sei se isso foi por causa do coronavírus, mas tive contato com essas pessoas e fiz o teste, então estou aguardando aqui os resultados. Mas já fazendo a minha parte e ficando dentro de casa. Então você faça o mesmo. Se você puder, trabalhe de casa, não saia de casa. É a única coisa que a gente pode fazer para evitar a proliferação do vírus. Beleza? E hoje vamos falar aqui sobre por que temos que responsabilizar o Partido Comunista Chinês por mais essa pandemia, por mais esse coronavírus que está se alastrando pelo mundo, está matando pessoas, está tendo um impacto profundo na economia mundial e na saúde mundial. E a gente tem que sim falar de quem são os responsáveis políticos por essa pandemia que vai trazer graves impactos para todo o mundo. Primeiro eu quero agradecer aqui o Rodrigo da Silva, que é fundador do Spotnix e fez esse fio no Twitter que eu estou me baseando aqui para fazer esse vídeo. O Rodrigo posta muita coisa bacana e o Spotnix tem feito um excelente trabalho com produção de conteúdo muito bacana, colocando pessoas que pensam diferente para dialogar, para debater. Então, editor, coloca o Twitter aí do Rodrigo da Silva para o pessoal seguir ele. Beleza? Então vamos lá. De acordo com os oficiais chineses, o primeiro caso do novo coronavírus aconteceu no dia 19 de novembro. Né? Pelas informações que temos, isso começou num mercado de animais silvestres na cidade de Wuhan. E esses mercados são realmente nojentos, fica um monte de bicho vivo, eles matam os bichos ali na hora para venderem para as pessoas, não tem nenhum tipo de segurança alimentar, realmente é o cenário perfeito para um vírus passar de um animal para um ser humano e se iniciar uma pandemia, uma fábrica de doença, esses mercados na China. E aí tudo indica que começou nesse mercado em Wuhan e depois o governo chinês disse que vai tornar ilegal essas vendas de animais silvestres, esses mercados a céu aberto, que realmente essa foi a causa do problema, foi onde começou essa nova pandemia. Em um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong, eles já alertavam que havia um reservatório de coronavírus em morcegos e que esse tipo de hábito com essas feiras a céu aberto poderiam causar uma nova pandemia. Eles falaram que isso era uma bomba relógio, isso ainda em 2007. Né? E não só por causa da falta de vigilância sanitária, da falta de limpeza, né? do mínimo de segurança alimentar nessas feiras, mas também por causa do próprio regime comunista ditatorial chinês. Né? A China é uma ditadura onde não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, então toda a informação que corre na China é controlada pelo governo chinês. Então você junta isso, né, com essas feiras de animais silvestres a céu aberto, né, é o cenário perfeito para se iniciar uma pandemia global, como a gente viu acontecer agora novamente. Né? E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2002, né, quando a crise do SARS se espalhou pelo mundo, aconteceu a mesma coisa. Né? As primeiras informações foram reprimidas pela ditadura chinesa e depois o governo chinês veio admitir os seus erros, acabou demitindo o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim. Mas aconteceu a mesma coisa. Logo que se iniciou esse surto, o governo tentou reprimir as informações e isso, com certeza, obviamente, acabou piorando o cenário e levou a mortes que poderiam ter sido evitadas. A gente tem que entender que a principal preocupação do governo da China é manter a estabilidade do governo, né? E manter a estabilidade do Partido Comunista Chinês e não necessariamente com as pessoas, né? Se eles não têm essa preocupação com os chineses, quem dirá com
o resto da população mundial. Então, os incentivos que o governo chinês teve em 2002 foram os mesmos que eles tiveram agora para não deixar que essas informações saíssem, tentar controlar de alguma forma essas informações. Isso acabou piorando muito o cenário em relação a essas pandemias. No dia 30 de dezembro de 2019, o novo coronavírus adoeceu 7 pacientes em um hospital de Wuhan. E o médico Li Wenliang tentou avisar outros médicos, né? Ele já sabia dessas informações e tentou avisar outras pessoas ali da comunidade médica. Mas o governo chinês o obrigou a assinar uma declaração de que o seu comportamento era ilegal, né? Que ele estaria espalhando boatos e já reprimiu esse médico. Então, o Li e outros 7 médicos foram obrigados a assinar um documento admitindo que eles estavam espalhando mentiras, né? E o que aconteceu? Esse médico acabou contraindo o coronavírus e morreu aos 34 anos. Então, esse é o primeiro indício que a gente tem de um médico que sabia das informações do que poderia vir a ser uma nova pandemia e foi reprimido pelo governo chinês. Então, entre o início de dezembro e o dia 19 de janeiro, o Partido Comunista Chinês minimizou o problema. Falou que tinha um surto local, que era limitado ali na cidade de Wuhan, mas eles sabiam que essa doença não era nada parecido com o SARS, que foi esse surto que houve em 2002. No dia 24 de dezembro, uma amostra desse novo coronavírus foi retirada de um paciente e enviada a um laboratório, né? Para descobrirem o que era o vírus. Esse resultado ficou pronto 3 dias depois e as autoridades chinesas ordenaram que as amostras fossem destruídas. É isso mesmo. Em janeiro, a polícia ainda estava controlando as informações, não querendo que as pessoas soubessem do que estava acontecendo. E em Wuhan, o discurso oficial ainda era: a polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos, né? Então, as autoridades locais tentando controlar o fluxo das informações. E vale lembrar que na China a internet não é livre, eles não têm acesso ao Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, tudo isso é controlado na China, assim como a imprensa é controlada. Então o governo chinês tem total controle sobre as informações que são veiculadas na China. Então, controlando a internet e a imprensa, o governo chinês queria impedir que as pessoas soubessem que esse surto poderia causar uma pandemia. Teve um outro caso de um médico chamado Wang Guangbao, que mais tarde ele admitiu, ainda no início de janeiro, que havia informações circulando nos meios médicos chineses de que havia a possibilidade de uma nova pandemia, né, com esse novo coronavírus, mas muitos médicos tinham medo de falar a respeito por causa de retaliação do governo chinês. Em fevereiro, tiveram 2 jornalistas chineses chamados Fang Bin e Shen Kuixi, vamos lá, que desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus, né? Então, eles denunciaram as supressões de informação do governo e desapareceram. Não temos mais informações desses 2 jornalistas chineses. A China só veio a declarar emergência no dia 20 de janeiro, né? E aí acabaram isolando a cidade de Wuhan, mas aí já era tarde demais, né? Logo depois viria o Ano Novo chinês e o vírus já havia se espalhado pela China. Então, o que todo mundo tem que entender aqui? Que durante quase 2 meses, né, enquanto o vírus estava se espalhando pela China, o Partido Comunista Chinês intimidou jornalistas e médicos, tentou reprimir essas informações de qualquer jeito, ao invés de ser transparentes, né, de falar ao mundo o que estava acontecendo e tomar as medidas necessárias para que o vírus não se espalhasse, né? O governo chinês não fez nada disso. O Xi Jinping, que é o presidente da China, falou publicamente sobre o coronavírus apenas no dia 20 de janeiro, quando ele decretou emergência nacional. Mas no dia 7 de janeiro, 13 dias antes, em uma reunião interna do Partido Comunista Chinês, ele já falou que sabia da existência do novo coronavírus. Ou seja, ficou quase 2 semanas esperando até falar publicamente sobre esse vírus.
Então, o governo chinês poderia sim ter evitado essa pandemia se tivesse sido transparente, se tivesse falado a verdade e tomado as medidas necessárias para conter a proliferação do vírus. Cometeram exatamente os mesmos erros que fizeram em 2002 e agora aconteceu a mesma coisa com as mesmas motivações. A preocupação do governo chinês é manter a sua estabilidade e manter as pessoas sem informações para que o regime comunista não seja afetado. Então a gente precisa falar isso com todas as letras, precisa dar nome aos bois, porque só assim, só responsabilizando o Partido Comunista Chinês, nós podemos evitar que novos surtos como esses aconteçam. E antes que alguém venha aqui falar que isso é xenofóbico, não tem espaço para esse tipo de discurso politicamente correto. A gente tem que falar a verdade, tem que responsabilizar o governo chinês, que é quem foi totalmente omisso, negligente e irresponsável na forma como está tratando essa crise. E essa é a única forma de evitar que novas crises aconteçam. É isso, vamos acompanhando os próximos passos.